Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula de saúde pública, então, né? Na aula de hoje a gente vai falar sobre as doenças sexualmente transmissíveis, né? Vamos falar um pouquinho do que são as DSTs e vamos falar da AIDS, tá? Faz parte as DSTs fazem parte da saúde do adulto, da saúde do idoso e também da saúde do adolescente. Por quê? Porque elas estão presentes desde a infância, né, da adolescência até a velhice, né, até a fase idosa. Desde que haja contato ou contágio sexual, é, a gente considera, né? Então, tanto um adolescente pode apresentar uma doença sexualmente transmissível, quanto um idoso. Alguns dados hoje da atualidade eles nos mostram que o índice de DSTs, principalmente a AIDS, entre a população idosa está aumentando cada dia mais, né? Alguns estudos relacionam isso à falta da atenção, né, da prevenção das DSTs nessa faixa etária, porque de certa forma a população idosa ela não é tida como ativa sexualmente, né? Então ela de certa forma acaba se excluindo essa parcela da população das campanhas de prevenção das DSTs, né? Mas gradativamente, gradualmente, isso tudo está sendo modificado, né? E está cada dia mais dando atenção à população idosa no quesito doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, o que são as DSTs, né? Vocês podem acompanhar na apostila lá de vocês. Eu não lembro a página correta que tá, mas tá ali na parte da saúde do idoso, do adulto entre as doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, as DSTs, elas são doenças contagiosas, né? Ou seja, elas passam de uma pessoa para outra. Tudo que é contagioso passa de uma pessoa para outra. As DSTs, então, através da relação sexual, né? A pessoa portadora de uma doença sexualmente transmissível pode não sentir nada, ou seja, ela pode ser assintomática, mas ela vai passar a doença a seu parceiro mesmo estando assintomática, né? A maioria das doenças sexualmente transmissíveis tem cura, né? Os medicamentos, os preservativos, né, também conhecido como camisinhas, eles são fornecidos gratuitamente pelo SUS, né, lá na porta de entrada ao Sistema Único de Saúde, lá na Estratégia de Saúde da Família, na Unidade Básica de Saúde, nos postinhos de saúde, né. Tanto os medicamentos contra as DSTs, quanto os preservativos, eles são distribuídos gratuitamente, né? E a melhor maneira de se prevenir uma DST ainda é o preservativo, tanto masculino quanto feminino. A maioria das DSTs, então, não apresentam sintomas fortes nas mulheres, na parte inicial da doença, né? Isso porque o órgão sexual da mulher ele é mais internamente do que do homem, né? Que ele é mais exteriorado, de forma mais externa, né? Então, a rotina ginecológica, a rotina de avaliação de exames ginecológicos na mulheres é muito mais frequente do que no homem, né? Então, é importante salientar que a mulher precisa fazer uma consulta ginecológica pelo menos uma vez ao ano, né? Mesmo que não sinta nenhum sinal e sintoma ginecológico, ou seja, dor, desconforto, corrimento, né? É necessário se fazer uma avaliação com um médico especialista, no caso, né?
Então, mais ou menos o que a prof acabou de falar, se a mulher tem coceira, corrimento, né, ou seja, secreção vaginal, e esse corrimento ele não tem cheiro, é transparente em pouca quantidade, muitas vezes não é uma patologia, né? É o corrimento fisiológico que a gente fala. Corrimento que não dá coceira, que é transparente, que não tem cheiro e não é em grande quantidade, é fisiológico. Já quando se começa a ser um corrimento mais esbranquiçado ou mais amarelado, começa com prurido vaginal, ou seja, coceira vaginal, dor, ardência durante as relações ou mesmo fora das relações sexuais e tem um odor mais característico, pode ser indícios de uma DST. Então é importante fazer uma avaliação ginecológica, né? As DSTs são uma gama bem variada, então elas podem provocar diversas lesões, né? Diversas feridas nos órgãos genitais, tanto no homem quanto na mulher, né? A AIDS hoje, né, é uma DST que está muito presente e vem crescendo, né, cada dia mais. E a melhor forma de prevenção da AIDS ainda é o uso do preservativo, né? Então a gente vai falar um pouquinho dessa DST, dessa doença sexualmente transmissível agora, né? Então a AIDS, né, é uma síndrome caracterizada pela diminuição da resposta imunológica do organismo a agentes patogênicos. Então vai sendo gerada uma série de doenças oportunistas, né, porque não se manifestam em indivíduos com defesas normais. Então, o que a AIDS faz? O vírus da AIDS, ele ataca o sistema imunológico, o nosso sistema de defesa, né? Que quando a gente um agente patológico, uma doença, uma patologia, infecta o nosso organismo, o nosso sistema imune vai lá e combate esse vírus, mata esse vírus. E o vírus da AIDS, então, ele ataca o nosso sistema, deixando o nosso sistema imune completamente fragilizado, tornando o paciente imunodeprimido, que a gente fala, né? Então, uma simples gripe pode se transformar, por exemplo, numa pneumonia fatal no paciente aidético, né? Porque o sistema imune não está preparado, ele está muito deprimido, muito debilitado e não consegue combater esta pequena gripe. E com isso o vírus vai se proliferando dentro do nosso organismo e causando sinais e sintomas cada vez mais exacerbados, muitas vezes gerando até a morte dos pacientes, né? As formas de contaminação da AIDS. Então, como que se dá a contaminação? Através da relação sexual, transfusão sanguínea, né, via sanguínea e via vertical também. Então, relação sexual é todas as formas que há penetração, né, ou seja, tanto na vagina, quanto no ânus, quanto na boca, né, sem o uso de preservativo. Então, toda relação sexual desprotegida pode causar, o paciente pode se contaminar, né? A frequência da exposição, a presença de DSTs, de outras DSTs, não? A quantidade de vírus existente no parceiro, ou seja, naquele que já está contaminado, e o sistema de defesa celular do contato, ou seja, de quem ainda não apresenta doença, aumentam o risco de transmissão do HIV, né? Então, de forma mais simplificada para vocês entenderem. Se o paciente, um homem e uma mulher, um exemplo para vocês entenderem.
o homem está contaminado com HIV, o vírus da AIDS, né? E a mulher não está contaminada com a AIDS, porém ela já possui uma outra DST, uma outra doença sexualmente transmissível, por exemplo, uma sífilis. A imunidade dela, o sistema imunológico já está baixo, então ter uma DST já presente é um fator de risco a mais para o contágio do HIV, né? Além do que a carga viral do paciente que está contaminado, ou seja, quanto mais vírus tem no organismo do paciente, maior a chance dele transmitir o HIV durante uma relação sexual desprotegida, né? A via sanguínea também, né, é uma forma de contaminação. Geralmente a via sanguínea está associada a pacientes usuários de droga, né? Drogas injetáveis que usam a mesma seringa e agulha, usam o compartilhamento dessas seringas e agulhas entre diversas pessoas, né? Também pode ser contaminação através da transfusão de sangue, né? A contaminação vertical é aquela que se dá no nascimento, né? Uma mulher gestante, portadora de HIV, durante a gestação ou durante o parto ou no aleitamento, né? A gente chama de transmissão vertical, quando é de mãe para filho. A transmissão ela pode ser intrauterina, né? Se for durante a gravidez, por exemplo, que não se consiga controlar a carga viral dessa paciente abaixo de 1000 cópias, que a gente fala. Possivelmente esse bebê vai nascer aidético também, né? A transmissão ela também pode ser através do leite, né? Por isso que pacientes portadores de HIV não amamentam, né? Logo depois do parto já inicia-se com medicamento para inibir a produção do leite. Muitas vezes as mamas da paciente são inclusive enfaixadas, né? Para que não haja nenhuma probabilidade de amamentação, porque o leite está contaminado e vai contaminar esse RN, né? E também pode ocorrer durante o parto, na hora do nascimento, né? Por isso que pacientes aidéticas sempre opta, ou na maioria das vezes opta-se pela cesariana, né? Se a paciente estiver com uma carga viral muitíssimo baixa, bem abaixo de 1000 cópias, pode-se realizar o nascimento por parto vaginal. E além disso, existe o risco ocupacional, a contaminação ocupacional, né? Em acidentes com materiais pérfuro-cortantes, por exemplo, o pessoal da enfermagem pode acabar se contaminando, o pessoal que coleta os resíduos sólidos contaminados, ou seja, o lixo contaminado do hospital, dos postinhos de saúde, corre um risco de se contaminar também, né? Por exemplo, quem está diretamente ligado ao risco ocupacional, no caso de contaminação, somos nós, né? Vocês técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, enfim, pessoal da área da saúde, né? Então a gente sempre deve ter muita precaução, né? Utilizar os EPIs. Se, por exemplo, vocês forem atender um paciente aidético, o cuidado deve ser redobrado, né? A gente sempre deve usar os EPIs, óculos, máscara, luva, mas muito mais cuidado para não se picar, cuidado com a mucosa da boca, do nariz, dos olhos, né? Qualquer secreção que entrar em contato do paciente aidético, a gente pode estar nos contaminando, né? É muito importante que esses pacientes, geralmente quando eles vêm para nós, eles já relatam que eles são soropositivos, né? Mas alguns por receio, por vergonha, enfim, acabam não falando. E aí pode acontecer algum acidente e
o profissional nem fica sabendo, né? Depois for investigar o histórico do paciente e acabar percebendo que este era aidético, né? Qual é a forma de diagnóstico, então, do HIV? Através do teste de ELISA, né? É um método de custo baixo e de fácil realização, né? Amplamente utilizado como teste inicial para detecção de anticorpos específicos contra o HIV, né? O HIV, então, é o vírus da AIDS, né? Ele é bastante instável no meio externo, sendo inativado por uma variedade de agentes físicos, como calor e químicos, seja álcool 70%, hipoclorito, glutaraldeídos, né? Então, o vírus fora do corpo humano, ele morre facilmente, né? Ele não tem, por exemplo, caiu uma secreção aqui na bancada e ele vai permanecer por horas esse vírus ainda vivo. Não, devido ao calor, devido aos agentes de desinfecção que a gente utiliza, esse vírus ele é rapidamente inativado. Então, fora do organismo, o vírus do HIV ele morre facilmente, né? Quais as formas de prevenção, então, que o pessoal lá da atenção básica, atenção primária deve adotar, né? Para estimular essa população a se prevenir, né? Primeiramente através das campanhas, né? Que sempre tem as campanhas contra a AIDS e contra as DSTs, onde muitas vezes é disponibilizado testes rápidos, né, a toda a população, distribuição de preservativos. Nas unidades de saúde sempre, né, tem os preservativos masculinos e femininos lá dispostos de uma forma visualmente fácil, né, para que toda a população tenha acesso. Então, promover e estimular o uso de preservativos masculinos e femininos, né, que ainda é a melhor forma de prevenção, né. Incentivar o uso de agulhas e seringas esterilizadas ou descartáveis aos usuários de droga. Controlar sangue derivados, passar por um processo rigoroso, né? Por isso, quando a gente vai doar sangue, precisa sempre fazer um monte de exames, né? Para evitar contaminação, então, né? E adotar cuidados necessários na exposição ocupacional, né? Aquelas nós da enfermagem, enfim, pessoas que trabalham com materiais biológicos, né, materiais contaminados, no manejo desse material, né. Então, as formas de prevenção através da conscientização, né, da relação sexual sempre o mais protegida possível. Para isso que existem as campanhas, né, lá na atenção básica. As manifestações, então, da AIDS, geralmente assintomático, né? Mas alguns sinais podem ser exacerbados, por exemplo, o paciente fica febril, né? Inicia com uma febre e essa febre não cessa, mal-estar geral, geralmente aumento dos glânglios, né? Dos linfonodos, que a gente chama, na axila, na virilha, na região do pescoço, que são característicos de uma infecção, né? O nosso sistema imune está sendo atacado e ele está tentando nos defender, né? Então, também perda de peso, lesões da mucosa, né? Tanto da mucosa oral quanto do esôfago, diarreia, entre tantos outros, né? Os principais sintomas vão ser relacionados à imunidade, né? Então, aftas na boca, febre, esses edema dos gânglios, né, dos linfonodos, mais voltados a essa forma, né. O diagnóstico através de exames sanguíneos, né, tanto o teste rápido quanto o teste de ELISA, que a gente fala, né. Então, o centro de testagem e aconselhamento, ele vai realizar o teste do HIV.
mantendo a privacidade do paciente, ou seja, sempre vai haver um sigilo muito grande, porque ainda há muito preconceito com relação a essa doença, né? Então, a partir do momento que é coletado o teste, o material sanguíneo do paciente, é fornecido um número para esse paciente e através desse número o paciente vai poder acessar ou solicitar o resultado. Então é algo bem sigiloso. A partir do momento que positiva esse paciente, a vigilância epidemiológica, lembra que a gente viu lá no começo da matéria sobre a vigilância epidemiológica? Então, a vigilância epidemiológica vai sempre fazer um rastreio desse paciente, vai sempre estar em contato com esse paciente, monitorizando e ficando atenta se esse paciente está utilizando o tratamento corretamente, se ele teve piora dos sintomas, se ele vai internar, se ele não vai internar, enfim, até o momento que ele pode chegar a vir a óbito, né? Então, esse trabalho é de acompanhamento, quem vai fazer a vigilância epidemiológica e, obviamente, a unidade de saúde ao local que esse paciente pertence, né? O tratamento, então, para o HIV, ele se baseia nos antirretrovirais, né? Que vão se basear em tentar aumentar a imunidade do nosso paciente, né? Pessoal, como eu já tinha falado antes, o principal problema do HIV é que ele ataca o nosso sistema imune, né? Então, o que vai gerar uma patologia grave no paciente aidético não é o vírus em si, mas uma doença oportunista, né? Ou seja, uma outra doença que vai acometer o organismo desse paciente e pela falta do sistema imune, esse paciente não vai conseguir combater esta doença, né? Então, as doenças oportunistas que a gente chama, elas são infecções, né, oportunistas ou um grupo de doenças que vai se manifestar principalmente quando há depressão do sistema imunológico, ou seja, quando o sistema imune está deprimido, né? Então, as doenças oportunistas, elas podem ser causadas desde vírus a bactérias, protozoários, fungos ou até mesmo algumas neoplasias, né? A diarreia é considerada uma doença oportunista que mais acomete os pacientes aidéticos. Cerca de 50 a 90% das pessoas com AIDS podem apresentar diarreia. O que nós, quando temos diarreia, naturalmente, pessoal, a gente desidrata, fica emagrecido, tem náusea e vômitos muitas vezes associado, né? Então, imagine um paciente aidético que o sistema imunológico não vai conseguir combater, não vai conseguir melhorar a imunidade do nosso organismo. Ou seja, ele vai ter uma desidratação bem mais severa, né? Se a gente já naturalmente desidrata, imagina o paciente aidético, né? Fica extremamente desidratado, pode ficar por longos períodos apresentando essa diarreia, pode apresentar um desgaste ou uma doença associada no sistema gastrointestinal, né? Porque ele vai ficar muito tempo apresentando essa diarreia, pode ter lesões no trato gastrointestinal, então é uma gama de complicações que uma simples diarreia pode causar ao paciente imunodeprimido, né? A candidíase, ela também é uma forma, ela também é considerada uma doença oportunista, ou seja, se o paciente aidético apresentar candidíase, ela é considerada uma doença oportunista. Ela pode se manifestar de maneira leve
ou agressiva, podendo invadir além da mucosa oral, a faringe, o esôfago e a vagina, né? A candidíase, pessoal, a candidíase oral, ela vai causar aquelas placas, né, esbranquiçadas na mucosa oral. Alguns falam um sapinho, né? Pode afetar a gengiva, a língua, né, mucosa orofaríngea e ir descendo para o esôfago. Mas também pode ser pode acometer a vagina, né, o trato vaginal. O que mais que também é considerado uma doença oportunista? Toxoplasmose, né, é uma infecção causada por um protozoário, né, nos pacientes soro positivo, ou seja, nos pacientes aidéticos ou portadores de HIV, essa patologia vai acometer diretamente o sistema nervoso central. Então, é extremamente grave, né? É uma doença que pode se tornar grave no paciente aidético. Além disso, neoplasias, né? Ou seja, cânceres, tanto câncer de pele como câncer de órgãos podem acometer o paciente aidético e muito mais facilmente podem levar esse paciente ao óbito, né? Aqui só para relembrar, então, das formas de contaminação, né? Para a pessoa se infectar é necessária uma porta de entrada que permita contato com uma mucosa ou com a corrente sanguínea diretamente. Isso pode ser mucosa oral, ocular, anal, vaginal, punção endovenosa, uso compartilhado de seringas, feridas abertas, algum tipo de lesão na pele, onde a pele esteja aberta, não esteja íntegra, né? Por isso, através do ar, da água, aperto de mão, beijo, a menos que ambos tenham lesões na boca, né, na mucosa oral, uso de garfos, facas, colheres de piscina, braços de vasos sanguíneos, uso de vasos sanitários não transmitem HIV, né? O beijo, com exceção se o paciente apresentar alguma lesão na boca, né? Daí sim pode ser transmitido. Através do sangue, transfusão sanguínea, então aquilo que a gente conversou do uso compartilhado de agulha, transplante de órgãos, uso de instrumentos médicos e dentários contaminados, material pérfuro cortante, né, se picar com uma agulha que foi introduzida no paciente, ou enfim, e a transmissão vertical, que é de mãe para filho, né, mãe HIV positivo vai transmitir para o filho. Pode ser durante a gravidez, no parto ou no aleitamento, por isso que mães HIV positivo não amamentam. E a transmissão sexual, né, que a partir do momento que um dos parceiros está contaminado, ele pode vir a contaminar o outro, caso haja relação sexual desprotegida, né? Essa relação pode ser tanto anal, genital, né? Ou seja, vaginal, ou oral, né? Então, o sexo oral, tanto o sexo oral quanto o vaginal, quanto o anal, de forma desprotegida, pode haver a contaminação sim do HIV, né? Então, sobre a transmissão vertical, que é de mãe HIV positivo para o bebê, atualmente acredita-se que a gravidez não afeta a evolução da infecção pelo HIV. Nas mulheres que já estão infectadas e que não tiveram seu sistema imunológico comprometido. Então, se a paciente é soropositivo, mas não apresenta sistema imunológico imunodeprimido, a gravidez não será afetada. Além disso, né, porém, quando a doença se instala, a gravidez pode implicar em riscos maiores para a mulher, desde que essa comece
apresentar algum sinal ou sintoma ou o sistema imunológico comece a despencar, né? Um dos aspectos mais difíceis na epidemia, ou seja, o HIV já é considerado uma epidemia há muito tempo, né? É seu impacto sobre a maternidade pela possibilidade da transmissão para o bebê, né? Que é a transmissão vertical. Estima-se que 15 a 30% das crianças nascidas de mãe soro positiva, ou seja, HIV positivo, adquirem o vírus na gestação ou durante o parto ou na amamentação. Por isso que é expressamente proibido o aleitamento materno para mães HIV positivo. O uso do AZT, dos antirretrovirais durante a gestação, no parto e pelo recém-nascido reduz para 8% a quantidade de transmissão vertical. De 15 a 30% cai para 8%, né? Então, bebê nascido de mãe HIV positivo vai fazer uso já nas primeiras horas de vida dos antirretrovirais, né? E durante a gestação tenta-se manter a carga viral do vírus sempre o mínimo possível, né? Então, quais as principais ações a serem desenvolvidas pelas unidades básicas de saúde, né? Tanto durante a gestação quanto aos pacientes portadores de HIV. Visita domiciliar, né, aos pacientes mais afetados ou que já estejam com alguma doença oportunista instalada que deprime ainda mais o sistema imunológico desse paciente. Durante a gestação também, esses pacientes devem receber visita domiciliar. Esclarecimento aos familiares de todas as dúvidas, né? Sobre a doença, os cuidados com o recém-nascido, cuidados com a mãe, quais os serviços disponíveis para esses pacientes portadores de HIV, né? Também deve ser realizada a busca ativa quando a mulher HIV positivo ou os bebês nascidos de mães HIV positivo não comparecem ao serviço de saúde. Então, é função do postinho de saúde ir atrás, né? Orientações, então, quanto ao desenvolvimento da criança, alimentação, vacinação, enfim. Avaliação sorológica, ou seja, exames para confirmação ou não do HIV para os parceiros e os filhos daquele paciente que é portador, né? Orientações sobre a prevenção das DSTs, né? E orientações sobre a eficácia do uso do preservativo e monitoramento, enfim, da família no geral, onde há um paciente soro positivo, né? Envolvendo todas as orientações, cuidados de higiene, nutrição, enfim, tudo que engloba a saúde desses pacientes. Pessoal, então agora, como nós temos diversas DSTs, né? Eu quero que vocês façam o seguinte trabalho. Vocês vão montar um trabalho individual ou em dupla, porém lembrem-se que estamos em época de pandemia e se quiserem preparar um trabalho em dupla, podem preparar, porém evitem encontros presenciais, né? Tentem fazer de forma virtualizada. Vocês vão fazer um trabalho para apresentar, como se vocês fossem lá na turma, quando nós retornarmos às aulas presenciais, vocês vão me apresentar esse trabalho. Eu vou ser aluna juntamente com os colegas e vocês vão ir lá na frente e falar para nós sobre a sífilis, a gonorreia, o condiloma acuminado, o linfogranuloma venéreo, o cancro mole e o herpes genital. Lembrando que algumas dessas patologias possuem alguns outros nomes, tá?
Então, vocês vão falar o quê? Vocês vão falar basicamente o que é a forma de transmissão, os cuidados e os sinais e sintomas, tá? O que for de mais relevância sobre essas DSTs. Aí vocês vão montar o trabalho, pode ser a apresentação de slide, pode ser no Word, e vocês vão me encaminhar este trabalho até a próxima aula, tá? E quando a gente retomar, vocês vão apresentar para nós, tá? Então, metade da nota vai ser o trabalho enviado para mim e a outra metade é a apresentação. Entendido? Lembrando que tem uma galera aí que tá ficando sem nota e vai reprovar, porque eu não tô recebendo os trabalhos de todo mundo, tá? Mas enfim, o trabalho é este, tá? Não precisam se estender muito, façam de forma sucinta, porém objetiva. Eu sempre falo, não enrolem, mas falem o que realmente precisa, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Tchau, até a próxima aula.